Olá, alunos dos primeiros anos. Eu sou a professora Luzanira, da disciplina de Artes, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte indígena brasileira, conhecer um pouquinho da história e um pouquinho da cultura desses povos que foram tão importantes para a formação da nossa identidade, da nossa cultura. Então, alguns historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. No Brasil, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupem o território brasileiro. Então, os colonizadores, quando chegaram ao Brasil, os povos que aqui habitavam já estavam organizados em tribos, que geralmente eram formados por parentescos e laços de afinidades. Eles viviam da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. A arte indígena é um tipo de arte produzida pelos povos nativos antes, durante e depois da colonização. Ela estava ligada ao cotidiano desses povos, pois eles produziam uma arte utilitária. É isso que diferencia a arte indígena das demais expressões artísticas, porque embora as peças que eles produzissem tivessem aí uma preocupação estética, existia sempre um caráter utilitário. E mais, os materiais que eles utilizavam eram encontrados e retirados da própria natureza. A cerâmica indígena. Temos aí três tipos de cerâmica. A marajoara ganha esse nome porque foi originada na ilha de Marajó. A tupi-guarani, que ainda é da época pré-cabralina, e a suruí, que ainda existe algumas peças em museus. Então, a cerâmica é bastante comum em diversas etnias, porém nem todas as tribos, certo, trabalham com ela. Muitas obras são ordenadas com padrões e elementos decorativos, além de recipientes. O barro que eles utilizam também é manipulado para fazer estátuas. As máscaras. As máscaras apresentam um simbolismo sobrenatural. São utilizados em ritos cerimoniais, né? Então, diz a lenda que elas representam as entidades que conflitavam com os índios no passado. E elas geralmente são feitas de cascas de árvores e outros materiais. As plumas. As plumas são utilizadas nos rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Elas são feitas de penas e de caudas de aves e também servem para indicar aí, né, a qual grupos sociais eles pertencem. A cestaria são utilizadas para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. São confeccionados por mulheres, como a gente observa aí na imagem, a senhora confeccionando aí um cesto. A pintura corporal é um dos principais elementos desta arte. É usada em certos rituais e sua finalidade é indicar os grupos sociais e a função de cada um. As tintas usadas nessa arte são naturais, são feitas de plantas e frutos como o jenipapo, o urucum e o tabatinga, né? A dança e a música, elas fazem parte da espiritualidade desses povos. Então, as mulheres, elas não participam de danças sagradas. Quem executa são os pajés ou grupos de homens. A religião indígena é baseada num conjunto de mitos sobre seres espirituais. Acredita-se que existem pessoas, né, que
que podiam estabelecer contato com o mundo espiritual. No caso aí era o pajé. Para eles, Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza. Alguns povos desenvolveram mitos de criação do mundo e eles acreditavam em sua possível destruição. Os pajés utilizavam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar e fazer rituais de cura. Então, pessoal, então é isso. A arte indígena é uma parte muito valiosa da cultura brasileira, pois é um dos pilares a partir dos quais o nosso imaginário se formou, o imaginário nacional se formou, ou seja, nossa identidade, a nossa cultura se formou primeiro com esses povos. E para finalizar, uma bela frase de um autor desconhecido. Selvagem não é quem vive da natureza, selvagem é quem a destrói. Então é isso, pessoal. Tchau, minha gente.